Olá, caro estudante! Estamos aqui para mais uma aula de física. Eu sou o professor Vieira e na nossa videoaula vamos falar sobre o efeito Doppler, algo que é extremamente importante não só para a nossa prova na Universidade Estadual, como também para o Enem. Primeiramente, nós vamos fazer um comentário aqui bem elementar sobre o efeito Doppler. Lembrar a você que efeito Doppler é aquela variação aparente da frequência devido ao movimento da fonte, do observador, ou tanto da fonte quanto do observador. Temos que ter velocidade relativa diferente de zero. A princípio, nós vamos considerar em todos os nossos comentários que o meio está em repouso. Não vai haver deslocamento do meio, só do observador e da fonte. E lembrar que o efeito Doppler acontece tanto com ondas eletromagnéticas como também com ondas mecânicas. A onda sonora, por exemplo. Bom, inicialmente, vamos observar aqui o seguinte. Sempre que a gente for resolver um exercício de efeito Doppler, nós vamos precisar dar um sinal ou para a velocidade do observador ou para a velocidade da fonte. Por exemplo, a fonte pode ser um alto-falante preso a um poste, tocando uma música, por exemplo, ok? Mas também pode ser um carro buzinando. Aí a buzina do carro vai estar com a mesma velocidade que o carro. Nesse caso aqui, a nossa fonte, ela está em repouso. A velocidade dela vai ser zero. Mas se fosse a buzina de um carro em movimento, a velocidade da fonte seria a mesma velocidade do carro. Ok? Bom, é extremamente importante nós percebermos o seguinte: se o corpo estiver se deslocando no mesmo sentido da trajetória, a velocidade é positiva. Mas se ele estiver se deslocando em sentido contrário à trajetória, a velocidade passa a ser negativa. Bom, mas para nós não tornarmos isso aqui uma coisa muito complexa, nós vamos atentar aqui primeiramente para a expressão. Para você calcular você tem a impressão, quando um carro buzinando se aproxima de você, que aquele som está ficando cada vez mais alto. E você também tem a sensação de que quando aquele carro está se afastando de você, parece que o som vai ficando cada vez mais baixo. A essa variação aparente da frequência, porque lembre que o som mais alto, frequência maior, som mais baixo, frequência menor, é que nós damos o nome de efeito Doppler. Sempre que você perceber que está havendo uma variação aparente da frequência, pronto, efeito Doppler. Bom, agora, vamos observar aqui alguns detalhes curiosos, como por exemplo, quando esse alto-falante aqui toca, a frequência com que ele emite o som é sempre a mesma. Mas para essa pessoa aqui, que está se aproximando dele, parece que o som está sendo emitido com uma frequência cada vez maior. Observe bem que, segundo o nosso comentário aqui, nós vamos orientar sempre a trajetória do observador para a fonte. Aqui está o observador, aqui está a fonte. Oriente sua trajetória do observador para a fonte. Repare bem que nesse momento aqui, a velocidade do observador, que está no mesmo sentido da orientação da trajetória, ela vai ser positiva. Significa que aqui nessa fórmula, você vai colocar para a velocidade do observador um número com um maisinho na frente. Mas ao mesmo tempo, esse observador poderia estar como nesta situação aqui. Vamos botar aqui a mesma fonte. Aqui está a fonte está emitindo o som, mas o nosso observador, ele está se afastando da fonte. Observe bem que neste caso aqui, como você vai orientar a trajetória do observador para a fonte, e a velocidade do observador está em sentido contrário à orientação da trajetória, esta velocidade aqui seria negativa. Do mesmo jeito que nós fizemos para o observador, nós o faríamos para a fonte. Neste caso aqui, a fonte está em repouso, então a velocidade da fonte é zero. Então, esta nossa fórmula aqui, para este desenho que você está olhando aqui, seria a frequência aparente, seria igual à velocidade do som, mais a velocidade do observador, sobre a velocidade do som. Observe bem que a velocidade da fonte é zero, porque a fonte se encontra
em repouso. Mas se fosse um carro em movimento, então essa nossa velocidade da fonte já teria que ser levada em consideração. Aí nós teríamos que ver se ela estaria no mesmo sentido da trajetória ou em sentido contrário à orientação da trajetória. O certo é que você sempre vai orientar a trajetória do observador para a fonte, em qualquer situação, ok? Repare bem que essa fórmula aqui no começo ela espanta. Mas se você for ver, você pode dizer assim, puxa vida, eu posso usar assim, velocidade aparente é a velocidade real. Lembre que a fonte está emitindo o tempo todo o som com uma frequência que é a mesma. A frequência da fonte aqui não está mudando, sempre é a mesma. O que faz essa sensação é o movimento relativo entre observador e fonte. Pode ser só o observador em movimento, podia ser que o observador estivesse parado e a fonte estivesse em movimento, ou os dois estivessem se movimentando. O certo é que a velocidade relativa entre fonte e observador tem que ser diferente de zero. Observe bem que aqui você poderia escrever assim, ó, velocidade som observador, aqui velocidade som fonte. Repare bem que essa fórmula aqui parece que espanta, mas na realidade ela poderia ser simplificadamente colocada assim. Parece que assim ficou mais fácil. Você sempre lembrando que aqui é velocidade som observador, som fonte. E lembrar que a velocidade tanto do observador como da fonte podem ser positivas ou negativas. Vai depender de como está a situação. Aí, cada caso seria um caso diferente, ok? Então, o efeito Doppler é essa impressão que a gente tem, essa sensação que a gente tem que a frequência está mudando devido ao movimento relativo entre a fonte e o observador. Segundo detalhe, ela acontece tanto com ondas mecânicas como com ondas eletromagnéticas. Pronto. Se fosse o efeito Doppler com a luz visível, então você olha para uma estrela e num determinado dia ela está azulzinha. A luz que vem da estrela está azul. Passou-se alguns meses, você olhou para a estrela e a luz dela parece estar vermelha. Eu não sei se você percebeu que para você poder entender bem isso que eu acabei de falar, você precisa se ligar nesse detalhe aqui, ó. Se o observador se aproxima da fonte, como é o nosso caso aqui, esse observador vai perceber esse som cada vez mais alto. Parece que a frequência emitida pela fonte está aumentando, mais agudo, ou seja, frequência maior. Então, sempre que houver uma aproximação, a frequência aparente está aumentando, certo? Ele parece que essa frequência está ficando cada vez maior, o som está ficando cada vez mais agudo. Mas, se o observador está se afastando, se há um afastamento, parece que essa frequência está diminuindo. E é exatamente isso que você tem que entender. A frequência não está nem aumentando nem diminuindo. Por exemplo, se o observador fica parado, a fonte estiver parada, todo o tempo ele vai estar escutando o som com a mesma frequência, nem mais alto e nem mais baixo. Mas a partir do momento que ele se movimente, se aproximando, para ele vai ter a impressão que a frequência está aumentando, está ficando mais agudo. E que se ele estiver se afastando, ele vai ter essa sensação, essa impressão que está ficando cada vez mais baixo. Ou seja, mais grave, frequência menor. Agora, no caso da pessoa estar olhando a luz da estrela azul, você precisa entender que a sequência da frequência é assim, ó, vermelho, aí aqui vem laranja, aqui vem amarelo, aqui vem verde e aqui vem o azul. Mas o que é que você tem que lembrar? Que a frequência aumenta do vermelho para o azul. Cara estudante, foco. Vermelho tem frequência menor, azul tem frequência maior. Imagine que ele está olhando a luz da estrela. E essa luz está azul o tempo todo. Azul, ou seja, frequência maior. Passado alguns meses, ele observa a mesma estrela, só que a luz, ela parece que não está mais azul. Ela parece estar assim meio laranja, meio vermelha. Observe bem que laranja, vermelho, frequência menor. Então a frequência era maior e agora está menor. Observe bem que se a frequência diminuiu, é porque está ocorrendo um afastamento entre você e a estrela. Ele começou olhando a luz da estrela azul,
depois de alguns meses, essa luz estava vermelha. Do azul, frequência maior, para o vermelho, frequência menor, houve uma diminuição da frequência. Significa dizer que aquela estrela ela está se afastando de você. Assim como nós temos efeito Doppler com a luz, nós temos com o som. E isto aqui que eu fiz para o som vale também para o caso da luz, ok? Então, caro estudante, até o nosso próximo encontro.